Olá pessoal, bem, na aula de hoje nós vamos aprender sobre o que é radioatividade e onde ela se encontra, quais foram os principais eventos históricos que tiveram a radioatividade como questão central. Bom, a primeira pergunta que a gente faz é: o que é radioatividade? O que seria então radioatividade? Muito bem, para isso a gente vai recorrer a um conceito inicial lá da química. Eu vou utilizar o FET aqui para que vocês percebam novamente os conceitos. O átomo, ele é formado por núcleo e eletrosfera. No núcleo, nós temos prótons e também nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons. Nós aprendemos que os fenômenos que acontecem na eletrosfera, na qual um átomo se liga a outro átomo a partir dos seus elétrons, nós chamamos de reação química, ou seja, é um fenômeno em que há a formação de novas substâncias, mas esses átomos se ligam a partir dos elétrons que estão na sua eletrosfera. A radioatividade é um fenômeno que acontece exclusivamente e unicamente no núcleo dos átomos. Então eu tomei aqui como exemplo o átomo de hidrogênio, que possui um próton, e nesse caso bem aqui eu coloquei mais um nêutron. Vou colocar mais um nêutron também, e nós conhecemos esse hidrogênio como trítio. Vamos verificar uma questão energética aqui no núcleo do átomo. Perceba que o fato do átomo de hidrogênio apresentar dois nêutrons no seu núcleo torna o seu núcleo instável. Então, se esse núcleo está instável e essa instabilidade é uma instabilidade energética, como ele pode atingir a estabilidade? Bem, a partir do momento que eu retiro um nêutron, ele já adquire uma certa estabilidade. Quando ele perde mais um nêutron, é o modelo mais estável para ele. Estamos falando especificamente do caso do hidrogênio. Então perceba, todo o fenômeno que eu fiz agora de estabilidade ou instabilidade apenas envolveu o núcleo do átomo, ou seja, apenas prótons, nêutrons e depois, vamos ver mais lá na frente, outras partículas que compõem esse material que se encontra aqui no núcleo do átomo. Por isso também o fenômeno da radioatividade é chamado de fenômeno nuclear. Ou também a energia que é obtida a partir dos fenômenos que acontecem aqui no núcleo do átomo é chamada de energia nuclear, ou seja, é uma energia que advém do núcleo do átomo. Muito bem, então radioatividade nós podemos entender como sendo fenômenos que acontecem, vou tirar esse sublinhado aqui, que ocorrem apenas no núcleo dos átomos. Muito bem. Então,
Para ilustrar um pouco mais sobre radioatividade, como isso se encontra muito ligado no nosso dia a dia, inclusive nos fenômenos, nos eventos históricos, eu pesquisei pela internet e encontrei uma reportagem, ainda na época do acidente de Chernobyl. Aqui o título diz: Russos admitem que houve acidente em usina nuclear. Isso aqui foi uma reportagem que saiu logo após o acidente nuclear da usina de Chernobyl, que inclusive vocês devem já conhecer, já se tornou até tema de alguns filmes, filmes de terror, filmes de suspense, enfim. Essa usina nuclear, ela acabou explodindo por conta de um processo de superaquecimento que aconteceu em um dos seus reatores. Esse acidente aconteceu em 1986, apesar de você ver uma data aqui em 1977, mas o acidente em si aconteceu em 1986. Tá? Aqui são imagens que a gente encontra pela internet de como ficou a usina nuclear de Chernobyl. Ok? Aqui a gente percebe como ficou a estrutura da usina após a explosão. Esse é um dos eventos mais famosos do mundo, um evento ligado a um processo temático da radioatividade. Aqui também tem um outro que a gente encontra pela internet, que foi o caso Césio 137, tá? Que aconteceu em Goiânia. Hoje também é um caso que vocês podem pesquisar. E tem muitos documentários, muitas reportagens ainda sobre esse caso que aconteceu em Goiânia. Aqui, por exemplo, Correio Brasiliense, Goiânia ficou exposta à radiação durante 16 dias. Tá? Bem aqui no subtítulo você lê que cápsula sumiu dia 13 e autoridades só souberam dia 28. Ou seja, imagina aí todo esse tempo que esse material que foi encontrado por um cidadão numa área de lixo, né, numa área de descartáveis, lixo mesmo comum, e ele achou um material muito bonito porque ele brilhava, tá? E na verdade, por ignorância, né, ele não sabia que ele estava lidando com um material que estava emitindo partículas do núcleo dos átomos daquele material que estava ali, tá? Lembrando que os átomos eram átomos de césio, ok? Aqui tem outro, ó, césio em ferro velho, como eu falei, espalha radioatividade em Goiânia. Foi exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui um evento histórico trágico, mas que estava ligado à questão da radioatividade. Você percebe que o termo radiação, radioatividade, está muito comum nos noticiários. Isso aqui, gente, foi em 1987, que foi esse caso de Goiânia. E um mais recente, vocês estão vendo aqui, ó, tremor e tsunami castigam o Japão e geram um alerta. Olha só o título, pessoal, alerta nuclear, né? Então, isso aqui foi um evento que aconteceu em 2011, né? Um evento também trágico, ok? Um desastre que foi ocasionado por conta de um terremoto que provocou um tsunami. Para quem não sabe, um tsunami é uma onda gigante, tá? Que veio e acabou destruindo a usina de Fukushima e causando uma explosão. No momento que causou a explosão, todo o material radioativo de dentro da usina acabou exposto, né, ao ar, certo? À atmosfera, e acaba sendo espalhado. Inclusive uma parte da água que estava sendo utilizada na usina também acabou extravasando para o mar, tá? Água essa que também está contaminada com radiação.
Agora, a radiação, ela não só foi palco foi assunto de situações negativas, né? Se a gente olhar aqui, foram tudo tragédias. Parece que a radiação, a radioatividade é utilizada só como coisa ruim, né? O que aconteceu é que, por exemplo, aqui nesse caso, o césio, que era utilizado para fazer exames de radioterapia ou até mesmo exames de raio-x, ele foi apenas lançado de forma irregular num ferro velho, no lixão. Aqui também foi um acidente que eles não tiveram como controlar, foi um tsunami, uma onda gigante que veio e acabou danificando a usina que gerava energia elétrica, né? Você deve se perguntar, mas por que tem uma usina com material radioativo ali? Na verdade, o que acontece é que o Japão, assim como vários países do mundo, precisam de energia elétrica. Diferente do Brasil, que obtém energia elétrica a partir das hidrelétricas, o Japão não tem esse potencial. Então, para eles é muito mais tranquilo obter energia elétrica a partir de energia nuclear. Então, eu quero também mostrar algumas imagens de onde também a radioatividade é encontrada. Você deve estar vendo aqui nessa imagem um arqueólogo, tá? Você percebe aqui que ele está fazendo uma escavação, enfim, encontrando aqui uma ossada, né? Ou seja, vestígios de seres, de pessoas de épocas atrás, né? De muitos anos atrás, e eles utilizam aqui um método, tá? que precisa do conhecimento aí de radioatividade também, que é o método de datação por carbono 14, tá bom? Então, o método de datação por carbono 14 é um método que utiliza a técnica, o conhecimento dos processos radioativos, ou seja, nucleares, ok? Então, tudo isso que eu tenho falado, você também pode pesquisar e descobrir um pouco mais. Aqui a gente vai se deter apenas, por enquanto, a introdução. Aqui basicamente é um esquema, se encontra essa imagem aqui pela internet, de como funciona uma usina nuclear. Inclusive essas usinas que eu citei aqui, né? Fukushima, a usina também aqui de Chernobyl. São usinas que na verdade utilizam cilindros de urânio ou plutônio, perceba bem aqui, barras de controle, tá? Essas barras, elas aquecem a água, ok? Essa água, então, passa por uma turbina, veja, pessoal, passa por uma turbina, e então, ao girar essa turbina, você tem a produção de energia elétrica. Essa água então é recuperada, volta, resfria e aquece novamente. E esse processo aqui ele fica contínuo, tá ok? Você deve já ter visto em algumas imagens, algumas fotos, essas torres gigantes. São torres de resfriamento. Porque a água que passa pela turbina, ela vem muito quente. E aí ela volta para cá, para essa torre, resfria e novamente é aquecida, tá, dentro desse vaso. E como ela é aquecida? A partir da emissão de partículas do material radioativo que fica aqui. Como essas partículas que esse material emite, essas partículas vêm direto do núcleo, elas atravessam, tá, o material aqui e aquecem. Então essa água aquecida passa pela turbina, girando e produzindo energia elétrica. Ok? Outra aplicação também da radioatividade, e uma das mais úteis também, né? Além da energia elétrica, além da datação por carbono 14, é também o próprio uso como raio-x, ou seja, na saúde. Tá? Quando você vai lá fazer um exame de raio-x, o que você na verdade está fazendo é se expor, né? Você está se expondo a uma radiação para que a gente possa
verificar, para que o médico depois possa verificar lá os seus pulmões, de repente o seu cérebro, o seu braço também, se de repente fraturou, né, sua perna, enfim. Isso aqui é uma das formas de exame muito utilizada na medicina. Ou seja, o exame a partir de placas de raio-x. Ok, pessoal? Muito bem. Então, a partir dessas informações, eu queria que vocês fizessem pesquisas. Primeiro, que vocês pudessem pesquisar sobre outros eventos da história que tiveram ligação com a questão nuclear. E também quero que você pesquise sobre aplicações da radioatividade na agricultura. Então, são basicamente 2 pesquisas que você vai fazer. Só que você vai juntar em um trabalho escrito e você entregará como um trabalho avaliativo. Tá ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro. Até mais!